Shalom, queridos irmãos, eu sou o pastor Alexandre Dutra e esse é o nosso devocional online. Hoje nós vamos falar sobre os atributos mentais de Deus. E para isso eu convido você, a pegar a sua Bíblia, a abrir lá no Salmo 139, pois o primeiro atributo que nós vamos falar é sobre o atributo do conhecimento divino, ou seja, Deus tem conhecimento das coisas, mas de uma forma bem diferente da gente, não é verdade? Então, primeiro atributo, eu quero dar uma definição do que seria esse atributo do conhecimento, né? E depois nós vamos ver de forma prática aqui nas Sagradas Escrituras, e nosso primeiro texto é o Salmo 139, nós vamos ler os versículos de 1 a 6. Mas antes, vamos lá para a definição. O conhecimento de Deus pode ser definido assim: Deus conhece plenamente a si mesmo e todas as coisas reais e possíveis num ato simples e eterno. Então, quando a gente pensa, em uma das frases mais famosas dos filósofos, em especial Sócrates, em que ele vai dizer que a coisa mais importante é o conhece-te a ti mesmo, o conhece a ti mesmo. Então, percebo que Deus é o ser que conhece a si próprio de uma forma eterna e infinita, e de todo o conhecimento de todo o seu ser. Agora, imagina, Deus pode conhecer a si mesmo, mesmo sendo eterno e infinito, no sentido de algo que realmente vai além do tempo da existência cronológica. Também a definição que eu dei acima explica a onisciência com mais detalhes. Quando nós falamos de onisciência, é que Deus tem todo o conhecimento, não é verdade? Bom, diz primeiro que Deus conhece plenamente a si mesmo. E é interessante isso, porque o profeta vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Nós vamos passar a eternidade conhecendo a Deus, ou seja, vamos passar a eternidade sendo surpreendidos pela grandeza, pela maravilhosa pessoa de Deus. Isso para a gente é algo assim realmente muito glorioso, porque o ser humano está sempre em busca de saber, de conhecer. São novas tecnologias, são novas descobertas, são novas pesquisas em todos os segmentos do saber humano. E quando a gente pensa em Deus, que é eterno, nós vamos passar a eternidade conhecendo, aprendendo de Deus, tá bom? E também, claro, que trata-se de um fato espantoso, pois o próprio ser divino é infinito e ilimitado. Então, tá aí, vamos passar a eternidade conhecendo a pessoa bendita do nosso Deus, que é o Criador e o mantenedor de todas as coisas, que também é o provedor e também é o Deus suficiente para aquele que deseja conhecer a si mesmo, as coisas ao redor, como se relacionar com o próximo e como adorar a Deus. Está tudo revelado aqui nas Sagradas Escrituras, que também é conhecido como o manual do homem, porque fala como Deus nos criou, como Deus a vontade de Deus para nós e o desejo de Deus em relação ao homem e o seu próximo. Mas eu quero ler com você então agora esse salmo maravilhoso, que é o Salmo 139. Vamos ler os versículos de 1 a 6. Acompanhe comigo. Diz assim as Sagradas Escrituras: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tu conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que não o posso atingir. Então, o versículo 1 diz, e me conheces, também diz o versículo 2, de longe entendes o meu pensamento.
O versículo 3 também diz, e conheces todos os meus caminhos, não é? Também no finalzinho do versículo 4, ó Senhor, tudo conheces. Né? No versículo 6, então ele vai dizer, tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo. Então, Deus tem conhecimento. Deus, né, tem conhecimento de si mesmo, Deus tem conhecimento de nós, suas criaturas. E é esta relação aqui que Davi, né, está expressando, ele está de uma forma muito prática dizendo para a gente que Deus sabe. Não é possível enganar. Deus sabe de todas as coisas. Não precisamos, né, de rodeios com Deus. Podemos ir direto ao ponto em relação às nossas angústias, né, às nossas dores, aos nossos sofrimentos, aos nossos desejos, às nossas vontades, os desafios que nós temos. Nós podemos ir direto para Deus e dizer, porque melhor do que nós mesmos, Ele nos conhece. Nós estamos numa caminhada, né, de autoconhecimento através da revelação bíblica, através daquilo que Deus diz que somos, através daquilo que Deus diz em relação aos nossos sentimentos. Hebreus vai dizer que nós não temos um sumo sacerdote, se referindo ao Senhor Jesus, que não possa se compadecer das nossas necessidades, mas um que, como nós, ou seja, humano, em tudo foi tentado, mas com um detalhe fundamental, sem pecar. Sem pecado. Pode, então, nos socorrer em tempo oportuno. Então, percebam que o conhecimento que Deus tem de si, de nós e das coisas é algo maravilhosíssimo, como disse Davi, esse que foi realmente um grande salmista, um grande rei, um grande homem, embora tivesse as suas falhas, os seus pecados, e isso lhe trouxe assim, um alto preço a ser pago pelas as suas falhas de caráter, os seus pecados que não só afetaram a ele próprio, mas que afetaram as outras pessoas também. Mas ainda assim, Davi reconhece o conhecimento profundo que Deus tem. E ao fazer isso, ele se arrepende, ele deixa, abandona o pecado e busca uma direção melhor para a sua vida. Então, saiba disso. Deus tem todo o conhecimento. E vamos lá, o segundo texto que eu quero ler está lá no Evangelho de João, capítulo 1, capítulo 3, versículo 20. Diz assim, sabendo que se o nosso coração nos condena, que eu tinha dito anteriormente, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Então você pode chegar diante de Deus e derramar o seu coração diante dele, seja nos seus acertos, seja nos seus fracassos. Você pode chegar diante de Deus e derramar o seu coração, porque Deus sabe. Como diz também a palavra, todas as coisas estão nuas e patentes diante dele, porque ele sabe de tudo. Como disse o rei Davi, né? Antes que viesse palavra à sua boca, Deus conhece. Bem, o segundo atributo que nós vamos falar é a sabedoria, né? Sabedoria divina. E a definição que vamos dar é a seguinte: dizer que Deus tem sabedoria significa dizer que ele sempre escolhe as melhores metas e os melhores meios para alcançar essas metas. Isso é a sabedoria. É você saber o que fazer em qualquer situação. É ter ali os recursos para solução, para resolução, para fazer e decidir qualquer coisa. Então, Deus é a sabedoria, né? Quando a gente pensa lá em Provérbios 8, que fala da sabedoria, a sabedoria é divina, né? A sabedoria é o próprio Senhor Jesus. E é isso que nós devemos buscar. Tiago disse, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, né? Mas peça crendo que ele, né, vai conceder e não vai lançar em rosto, tá certo? Então, essa definição vai além da ideia de que Deus conhece todas as coisas e especifica que as decisões divinas quanto ao que fará
são sempre sábias, ou seja, sempre trazem os melhores resultados do ponto de vista absoluto de Deus, né? Porque às vezes Deus quer que você faça algo aqui e você não está entendendo. O pessoal vai entender daqui a 1 ano, 2, 10, 20 anos, né? Ou só na eternidade. E trazem esses resultados pelos melhores meios possíveis. Então, a sabedoria de Deus é isso, essa capacidade que ele tem de, além de saber, né, escolher as decisões melhores a serem tomadas diante da circunstância, diante dos fatos, diante daquelas coisas que se apresentam diante de nós. Por isso que devemos buscar a sabedoria divina, que é a capacidade de lidarmos com as adversidades, circunstâncias, problemas que estão diante de nós na vida. Então, por isso que devemos buscar a sabedoria divina e não a sabedoria humana, pois a sabedoria humana ela pode ser muito pervertida no sentido de o que fazer em determinados momentos difíceis da vida. Mentir, enganar, fugir. Então percebam que a sabedoria humana está muito em volta com aquilo que é chamado de escapismo, né? Quando você pensa, né, que temos a doutrina da justificação de Deus, que nos justifica, mas temos a doutrina do homem da justificativa, né? Ou a doutrina da transferência de responsabilidade, de culpa, né? Aí nós estamos pensando aí no aspecto até freudiano, de transferir a responsabilidade para terceiros e não assumir a responsabilidade por si mesmo e lidar com as situações da melhor maneira possível, com a sabedoria divina. Então, busque em Deus aquilo que você precisa como recursos para lidar com as circunstâncias e contingências da vida. Bem, então agora vamos para a parte prática sobre a sabedoria divina. Lá em Jó, capítulo 12, está escrito assim: com ele está a sabedoria e a força, conselho e entendimento tem. Então perceba que se nós precisamos de sabedoria, se devemos buscar a sabedoria, devemos buscar nele, o conselho de Deus, né? Pois o conselho de Deus, a sua sabedoria, é forte, é resistente às adversidades da vida, tá certo? Também eu convido você a ler o Salmo 104, versículo 24, que diz assim: ó Senhor, quão variadas são as tuas obras, todas as coisas fizeste com sabedoria, cheia está a terra das tuas riquezas. Olha que interessante. A sabedoria divina é capaz de trazer enriquecimento para o homem. Isso é muito especial. Né? Diz que a cheia está a terra das tuas riquezas, porque Deus é um Deus sábio e tudo que ele fez é envolto de sabedoria. Né? A variedade das obras, né, que ele fez, né? E tudo isso ele fez com sabedoria. Então, Deus é a fonte de sabedoria também. Assim como Deus é a fonte de conhecimento, né? Aquele conhecimento empírico das coisas, nós temos também a sabedoria divina, que está muito ligado com aquilo que os americanos chamam de feeling, que é aquela capacidade de perceber a situação e de buscar, então, de forma sábia, o conselho, a resposta e a solução para o problema, tá certo? E, por último, eu quero ler aqui Romanos 16, 27, que diz: ao único Deus sábio seja dada glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. A gente sempre, no final das contas, vamos reconhecer que Deus estava certo. Quando Deus diz, não faça tal coisa, nós vamos descobrir com o tempo que ele estava certo. Quando Deus diz, faça isso, vá por esse caminho, esse é o caminho certo. Esse é o caminho que vai conduzir a vida, né? A gente vai perceber também que Deus estava certo. Isso é a sabedoria divina, né, que nós temos disponível nas Sagradas Escrituras, na Bíblia. Quando a gente lê, quando a gente ora para compreender o que está aqui, não é verdade? E quando a gente participa
de estudos como esse, de devocionais como esse, de leituras selecionadas como essas, nós vamos então aprender mais da sabedoria divina, dos caminhos de resoluções de problemas, de resoluções de conflito para as coisas que nós estamos tendo que lidar, porque elas vão se impor diante de nós. Ninguém está isento de ter que lidar com circunstâncias, com dificuldades, problemas, seja na área profissional, seja na área familiar, seja na área pessoal, até mesmo e, sobretudo, na área espiritual. Quantas pessoas que têm dúvidas e que não buscam a sabedoria divina, que se entregam aos seus sentimentos, que muitas vezes é demasiadamente negativo pelas circunstâncias que nós estamos vendo e vivenciando e que se afastam de Deus. Por quê? Porque não buscaram a sabedoria de Deus, que é o recurso que Deus nos dá para lidar com essas coisas, tá certo? E o terceiro atributo que eu quero compartilhar com todos vocês está lá no profeta Jeremias, que fala da veracidade, ou seja, a fidelidade de Deus. Nós já vimos que Deus é fiel, né? Mas agora vamos entender um pouquinho a veracidade divina. E por veracidade divina, eu quero dizer que isso implica o que ele é, né? Olha só, o que Deus sabe, né? O conhecimento que Deus tem, a sabedoria que há em Deus, e agora a veracidade, né? Aquilo que ele é. E ele é o único Deus vivo e verdadeiro. O que quer dizer isso? Quer dizer que todos os outros são falsos. Tá? Não que ele não permita a concorrência, né? Ele permite a concorrência, por isso existem tantas religiões. Mas quando são contrastadas, se percebe que as demais religiões são falsas e que Deus é o único ser verdadeiro em relação à fé humana. Isso aqui é algo muito interessante, porque quando você ouve de falar de notas falsas, como saber que uma nota é falsa e outra é verdadeira? Eu perguntei para um caixa de banco, ele disse, conhecendo bem a verdadeira, você vai saber, você vai sentir as notas falsas. E é disso que está falando aqui, né? Deus é verdadeiro e que todo o seu conhecimento e todas as suas palavras são, ao mesmo tempo, verdadeiros e parâmetro, né? Definitivo da verdade. Em Deus há uma verdade absoluta, né? E o termo fidedignidade, que significa veracidade, por isso verdade e fidelidade, né? Aí nós temos a derivação, que é a confiabilidade, e às vezes é usado como sinônimo da veracidade divina, ou seja, Deus é verdadeiro, fidedigno, há uma fidelidade aqui, e confiável. Ele é confiável justamente porque ele é verdadeiro. E nós vamos ver isso de forma prática aqui para concluirmos, né? Abra comigo lá no profeta Jeremias, capítulo 10, versículos 10 e 11. Diz assim o profeta Jeremias: mas o Senhor Deus é a verdade. Uau! Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Ao seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direi: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo deste céu. Então percebam, porque Deus é a verdade e Ele é o Deus vivo, os outros são falsos e mentirosos. A terra treme e as nações não vão suportar a sua indignação. Por quê? Porque os deuses em que as nações creem, né, não fizeram o mundo. Perceberam a lógica aqui do texto do profeta? Olha, se Deus é o único Criador, se Deus é o único verdadeiro, por que vocês estão se enganando? Aliás, nós estamos vendo, em décadas para cá, o homem buscando adorar a si próprio, como se fosse uma divindade. O que é isso, se não o auto-engano? Nós só podemos vencer a mentira com a verdade, é o que a Bíblia diz. Nós não podemos usar da mentira para, mais uma vez, como escapismo para questões das quais nós precisamos tratar com Deus, com a realidade, com a verdade. Aliás, a Bíblia diz, nada podemos com a verdade a não ser
pela verdade. É a verdade que liberta, é a verdade que transforma, é a verdade ao Senhor Jesus. E olha o que o Senhor Jesus vai dizer lá no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Tá certo? Então, esse é o desafio para as nossas vidas e para todos aqueles que estão nos assistindo ou que nos assistirão. Reconhecer Deus como o único Deus vivo e verdadeiro. A veracidade divina, a sabedoria divina e o conhecimento divino nos torna pessoas mais sábias, mais inteligentes, mais tementes, mais verdadeiras. Como nós precisamos de pessoas autênticas e verdadeiras nos nossos dias. Que Deus nos abençoe e abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. E é claro, se essa mensagem foi uma bênção para você, não deixe de dar o seu like, né? Não deixe de compartilhar com outras pessoas e fazer o seu comentário aqui no canal do Templo Batista de Indianópolis. Amém? Então, que Deus abençoe a todos e amanhã, então, você tem aí mais um devocional com o pastor Marcos, uma mensagem de Deus para você. Tá certo? Que Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo devocional. Shalom e até mais.